Graça, a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde a todos. Estarei trazendo nesse dia a continuidade do ensino, do estudo do livro do Evangelho de João, hoje iniciando o capítulo 17. Eu não vou colocar aqui o título e vou deixar para depois. Eu não tenho nem noção até onde eu vou. Então, deixo para depois colocar o título. Espírito Santo, Massu, Ecarubana, Sábia, Demecado. Oh, glória! Oh, glória, glória, aleluia! Aqui como instrumento nas tuas mãos, Senhor, nesse dia. Oh, Demequenemenasse. Senhor, meu Deus, que o Senhor Jesus Cristo, que derramou o sangue na cruz para nos resgatar, para nos salvar, nós gentios. O decaluxa benecária, que ressuscitou, Senhor, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e deixou essa mensagem, deixou a palavra viva através do Espírito Santo. E nesse dia venha a faço de canta, a banasse quebe, a folica lá e demenécia, araite menequécia, a usar o teu pequeno servo para abençoar este aprisco com o teu ensinamento, as tuas palavras, a tua direção. Abro mão desse roteiro que eu fiz, para que o Senhor tenha total liberdade. Espírito Santo, que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado, testifica essa mensagem. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero desejar aos novos inscritos que sejam bem-vindos, bem-vindas nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar, pedir oração e também orar conosco. Também nos comentários, nossa irmã Marina Marques, glória a Deus, aleluia, que bênção, palavra poderosa, glória. Então eu respondi aleluia, glórias ao Senhor Jesus, que o Senhor abençoe tu e a tua casa. Irmã C. Cristina, que maravilha a experiência que o irmão teve quando foi batizado no Espírito Santo. Ô glória, bênção, bênção mesmo, ô glória. Respondi, ô glória, o Senhor Jesus seja glorificado, o Senhor te abençoe e te guarde. Hoje eu vim preparar comida, então acabou me atrasando e eu vim correndo agora, vai dar 5 horas da tarde. Nossa irmã Mardi Goulart, fiz uma muqueca de peixe com camarão, minha filha queria, e aí eu preparei, mas dá trabalho, tá? Vai ser simples, mas dá trabalho. Nossa irmã Aquino, queria sentir todos os dias o que senti ontem. Hoje já estou mais murcha, Aí questionei, Espírito Santo, tu estás aqui ainda? Aí foi na mesma hora, glória a Deus, tive uma visão do Espírito Santo sobre a minha cabeça em forma de pomba. Comecei a falar em línguas, foi maravilhoso. Então eu respondi, aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde. Hoje, dia 3 de abril de 2026, o Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 1. O Senhor Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Então o capítulo 17 contém a oração final do Senhor Jesus pelos seus discípulos. Esse texto revela os desejos e anseios mais profundos do nosso Senhor por seus seguidores, tanto naquela ocasião como agora. Nós vamos ver no versículo 17, e ele intercedendo para nós, nos dias de hoje, bem específico. Então, além disso, essa oração é um exemplo inspirado pelo Espírito de como todo pastor deve orar por seu povo. Benção, o Senhor me levou lá, eu acabei esquecendo. E como todo pai deve orar pelo seu filho. Olha só que lição que nós estamos tirando aqui. Eu esqueci, glória. Essas aberturas de Bíblia assim, irmãos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, capítulo 55. Logo aqui o versículo 3 assim, inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo. Irmão, só palavra forte. Agora olha só,
Buscar o Senhor enquanto se pode achar, versículo 6. Invocar enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nós temos que aprender isso, hein, irmãos? Nem os vossos caminhos, meus caminhos. A gente, diz o Senhor, às vezes a gente pensa, e aqui o versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Nós precisamos, assim, muitas vezes nós somos tentados a ser levados pela emoção, né? Tipo assim, romantizar, né, a palavra, e a gente precisa tomar cuidado com isso, porque como Deus, ele não é alma, ele é espírito, e espírito, irmãos, tipo assim, nem tudo aquilo que para nós é normal, né, os caminhos de Deus não é, porque ele é espírito. Vamos lá, Joel capítulo 2, versículo, olha só, capítulo 2, versículo 17. Chore um sacerdote, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa teu povo ao Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Que diria entre os povos: onde está o seu Deus? Ou seja, uma intercessão dos pastores, dos líderes, pelo povo. É coisa assim, irmãos, quase que inexistente nos dias de hoje. Quase inexistente. Aqui, eu não sou Deus, né? Mas a gente percebe, né? A gente nota. Fala-se tudo em igreja, menos oração. Imagina intercessão, que é algo muito mais pesado, algo que realmente você tem que estar ali à disposição, né? Para clamar ali, pagar o preço. Então, essa direção que esse homem de Deus aqui nesse comentário fez, ela é totalmente pertinente, né? Olha só, ele contém a oração, e ali faz um paralelo. Essa oração é um exemplo inspirado pelo Espírito, de como todo pastor deve orar pelo seu povo. Olha só, que coisa forte. E como todo pai deve orar pelos seus filhos, né? Então, ao orarmos pelos que estão sob os nossos cuidados, nossos propósitos principais devem ser para que conheçam intimamente ao Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Olha o que o Espírito Santo tem ensinado. Mas temos que pedir isso. Para mim isso aqui foi uma lição. Olha que eu intercedo pelo aprisco, irmão, todos os dias. Eu intercedo pelo aprisco. Mas aqui está muito claro, eu aprendo com isso, que eu, além de interceder pelo aprisco, eu tenho que pedir, exatamente como está aqui, para que conheçam intimamente ao Senhor Jesus Cristo a sua palavra. Talvez até de forma inversa, né? Conhecer a sua palavra para conhecer o Senhor Jesus Cristo, como o Espírito Santo nos ensinou e tem nos ensinado. Então, para que Deus nos preserve do mundo, nos livre do mundo, da apostasia, né? Dos laços de Satanás, do mal e das falsas doutrinas, que está tomando conta de um monte de igreja. Aí a gente vê no YouTube toda hora escândalo atrás de escândalo. Para que tenham continuamente a alegria de Cristo. Meu Deus, que é a alegria da salvação. Para que sejam santos em pensamentos, que luta, que batalha, ações e caráter, para que sejam um, para que levem outros a Cristo, para que perseverem na fé e finalmente habitem com Cristo no céu, para que permaneçam constantemente no amor e na presença de Deus. Então, essa é a oração que nós temos que fazer. Então, eu fazendo pelo aprisco, né, pela igreja, né, então está aqui um roteiro daquilo que às vezes a gente passa até desapercebido, irmãos, mas pedir, clamar nesse sentido. Isso não é uma oração diária. O Senhor Jesus Cristo aqui não fez uma oração diária, mas ele fez uma oração única, né, consagrando aqueles ali, né, para Deus e pedindo todo esse tipo de proteção. E isso é fundamental.
Então, ela não é diária, mas ela pode ser esporádica, né? Ela pode ser, né, um Espírito Santo tocar. Então, nós aprendemos como é que vai fazer, como é que intercede, né, por aqueles que estão seguindo o Senhor Jesus. Então, todo esse capítulo é a oração do Senhor Jesus. A partir, então, aprendemos que o mundo é um tremendo campo de batalha, onde as forças sob o comando de Satanás e as que estão sob a autoridade de Deus estão em guerra. Estão em guerra. Né? E crentes aí vivendo como se, não, que guerra? Onde? Onde tem guerra? Lá na Ucrânia? Lá no Irã? Guerra, cada dia, cada passo. Vai dormir, de repente você... Está tudo bem que daqui a pouco vem um pensamento, vem uma seta, vem uma lembrança. Misericórdia. De clamar mesmo, de clamar o nome do Senhor, tenha misericórdia. Há poder no teu nome, Jesus. Liberta, tira essa seta, tira esse mal. Do nada, assim, de uma hora para outra. Satanás e suas forças motivam um amargo ódio contra Cristo e suas forças. O Senhor Jesus orou pelos seus discípulos, incluindo, né, os discípulos atuais, né, incluindo eu e você. Coisa tremenda. Vamos ver isso no versículo 17. Então, ele pediu que Deus guardasse, né, do poder de Satanás os escolhidos, né, aqueles que foram apartados, né, fazendo e vai se tornando puro, né, unindo-se mediante a sua verdade. Versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, né, ou seja, homem e mulher, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Versículo 3. A vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? A vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Então a vida eterna é mais do que existência sem fim. É uma qualidade especial de vida que o crente recebe à medida que ele compartilha da vida de Deus por meio de Cristo. Isso permite ao crente um crescente conhecimento de Deus em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Novo Testamento, a vida eterna é descrita como uma realidade presente. Ela começa aqui. Então, a possessão atual da vida eterna requer uma fé viva. Não pode ser uma fé antiga. A vida eterna não é obtida e mantida meramente por meio de um ato de arrependimento e fé ocorrido no passado. Eu aceitei Jesus Cristo, tem 10 anos, etc e tal, e então meu nome está escrito no livro da vida, e não tem nada de Jesus, irmão. Nem fala com Jesus, só quando precisa. Senhor, eu preciso disso, daquilo. Nem fala, irmãos, é que nem um casal, né? Um casal dentro de um lar, onde o marido não fala com a esposa não fala com o marido. Como é que vai ser esse relacionamento? E os filhos pagam, né? Acabam sentindo o peso do negócio. Então, ele compartilha da vida de Deus por meio de Cristo, isso permite ao crente um crescente conhecimento. A vida eterna é descrita, né, com uma realidade e abrange também a união e comunhão constante e viva com Cristo. Lá no livro de Epístola de 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, colocando por terra o que muita gente fala assim, não, Deus é Deus, é Pai de todos. Está dizendo que não, irmão. Se não tiver o Senhor Jesus, tiver mesmo, não é não. Então não existe vida eterna à parte de Cristo. Não existe. Somente através de Cristo. Está muito claro aqui na palavra. Uma esperança futura, a vida eterna está associada à vinda de Cristo para levar os seus fiéis. E depende do viver no Espírito, né? Esse levar os fiéis depende de como os fiéis estão vivendo hoje. Como é que é? Então, lá no livro de Romanos, capítulo
8, versículo 12, até o 17, vai dizer assim, ó, está dizendo assim, está escrito lá: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Esse morrereis aí é espiritual, tá, irmão? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, não é todo mundo que é filho de Deus. É aquele que tem o Espírito Santo. E só tem o Espírito Santo quem realmente aceitou o Senhor Jesus Cristo. Isso não é filosofia minha, não é pensamento meu. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, nós vamos confirmar o que eu acabei de dizer. Lá em Efésios 1, diz assim, ó, versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então, como é um penhor, quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a igreja, só quem tiver o Espírito Santo é que vai ser arrebatado, ou, né, se caso venha morrer antes, alguma coisa assim, né, tem que ter o Espírito Santo para poder ir para o céu. Esse é o penhor, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que você vai morar no céu. Então eu volto a falar aqui o que eu falei ontem, né, sobre o batismo com o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo não significa que você vai morar no céu, não tem nada a ver. Nada a ver. Você pode ser batizado com o Espírito Santo e se perder, tá? E se perder mesmo, se perder e não voltar mais. Então, e tem como Anachai, Benequenécia, tem gente ainda que vai como Anassube-Quebe, que os dons são sem arrependimento, que ainda vai prestar serviço para o inimigo. Essa é a realidade. Então, porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebeste, estamos em Romanos 8, agora versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Será que eu sou filho de Deus? Se tu tem o Espírito, é claro que ele vai testificar contigo. Então você é. Você está fazendo a minha vontade, estou fazendo a vontade do Pai, a vontade do Filho, a vontade do Espírito Santo, como está nas Escrituras. Então você é filho de Deus, né? E versículo 17 aqui, encerrando Romanos 8. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, quando acontece alguma adversidade por causa de Cristo, seja lá o que for, por causa do nome de Cristo, e seja o que for, né? Não, eu não posso fazer isso porque a palavra de Deus diz para não fazer, né? E aí, de repente, você padece aquilo dali, está muito claro aqui, ó. Com ele nós padecemos. Então é bíblico, irmão, é bíblico. Ah, não, vou fazer isso, senão vou perder isso. Não, se a Bíblia diz para não fazer, não pode fazer. Não pode fazer. Continuando o Evangelho, João, capítulo 17, versículo 4. O Senhor Jesus continua a mensagem. Eu glorifiquei-te na terra, ou seja, está orando, o Senhor Jesus está orando. Eu te glorifiquei na terra, falando com o Pai, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Ou seja, cumprindo tudo que o Senhor mandou, eu estou fazendo. Versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, antes que o Senhor Jesus viesse à Terra, era um com Deus, né? Nesse momento, quando a sua missão sobre a Terra praticamente está acabando, o Senhor Jesus pede ao Pai que o restaurasse ao lugar original de honra e autoridade. Então, a ressurreição e a ascensão do Senhor Jesus e a exclamação que fez Estevão ao morrer, testemunham que o Senhor Jesus, sim, voltou para a sua posição de honra, né? A mão direita de Deus, como está lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 55 e 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, né?
Estevão, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e o Senhor Jesus que estava à direita de Deus, está aqui, ó, claro, à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então, continuando, versículo 6 do Evangelho de João, capítulo 17. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. Olha para quem ele está falando. Guardaram a tua palavra. Como guardar a palavra se não ler o que está escrito, que o Senhor Jesus deixou? Como guardar a palavra? Então, aqui está muito claro que a palavra é para aqueles que guardam a palavra. Nós já lemos antes ali, já falamos a respeito, né, que o Senhor Jesus deixou claro isso. Aqueles que são fiéis ao Espírito Santo é que traz a palavra, é que vem e revela para que nós guardemos. Nós temos que guardar. Mas para guardar tem que ler, né? Ler, claro, ouvir, né? Ouvir e ler. Nós estamos fazendo exatamente isso aqui, nós estamos estudando a palavra de Deus. Aí tudo que é dito aqui, vai guardando. Às vezes você nem percebe, mas está guardando. Em determinado momento de dúvida, o Espírito Santo ele vem e traz. Mas isso aqui é assim, como é que eu faço? Ele vem e traz. Por quê? Porque você ouviu, você leu. E aí é assim que funciona o Espírito Santo, então ele trabalha dentro da palavra. Então, guardar a palavra. A oração do Senhor Jesus Cristo, pela proteção, pela alegria, pela santificação, pelo amor e pela união, refere-se somente àqueles que pertencem a Deus, que creram em Cristo e que se separaram do mundo e que guardam a palavra de Cristo e creem nos seus ensinos. Não discorda. Não, Senhor Jesus, mas isso aqui é muito difícil de fazer, etc. Eu não discordo. E fala exatamente o contrário. Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou fraco, e eu preciso obedecer a tua palavra. É assim que, né, a gente desce para o Senhor exaltar. Continuando o Evangelho de João, capítulo 17, agora o versículo 7. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Versículo 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, ao Senhor Jesus reforçando, eu dei a palavra que tu me deste. Então, a gente vê que a palavra que o Senhor Jesus deu não vem dele não, ó, vem de Deus. E aí o Espírito Santo pega a palavra de Deus, dita pelo Senhor Jesus Cristo, e traz até nós e faz debochar a mandar. E aqui nasce, Senhor, que coisa tremenda. Mas é assim que está aqui escrito, irmão, assim que funciona. Desde a tua palavra que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Versículo 9. Eu rogo por eles. Então o Senhor Jesus agora falando dos discípulos, tá? Eu rogo por eles. Ele está falando com o Pai, está orando. Eu rogo por eles. Eu não rogo pelo mundo. Ó. Todos são filhos de Deus, ó. Eu não rogo pelo mundo. Senhor Jesus é gente boa, ó, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Através de Cristo, só através de Cristo, né? Deus é Deus de todos, né? Todos os caminhos levam a Deus, através de Cristo somente. Está bem claro aqui. Aí o Senhor Jesus, ele está ali, a princípio, falando só dos discípulos, mas vai chegar em nós. Vai chegar em nós. Versículo 10. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Ó, nos discípulos ele é glorificado. Como mostra aos discípulos, irmão, mais para frente nós vamos ver que chega a nós. Então, o que o Senhor Jesus quis dizer quando disse, fui glorificado neles? A glória de Deus é a revelação do seu caráter e sua presença. A vida dos discípulos do Senhor Jesus revela o seu caráter e ele está presente no mundo através deles, né? Através dos discípulos, que tem o Espírito Santo. Então vai fazer a luz brilhar, vai fazer a diferença no mundo. Tem o Espírito Santo. Versículo 11. Eu já não estou mais no mundo,
mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, ó, para que sejam um assim como nós. Então o Senhor Jesus pedia que os discípulos estivessem unidos em harmonia e amor, assim como, né, o Senhor Jesus, né, juntamente com o Pai e o Espírito Santo. Então a união mais forte de todas, né? Versículo 12. E estando eu com eles no mundo, eu os guardava no teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então Judas, né, é o filho da perdição, e ele se perdeu. Versículo 13. Mas agora eu vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Então o Senhor Jesus, olha a alegria da salvação, a alegria de ter de ter a salvação, de ter o Espírito Santo, de ter o Senhor Jesus Cristo. Então o gozo, a alegria, é um tema comum nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele quer que estejamos contentes. A chave da alegria, sem medida, é viver em contato íntimo com Cristo. Bato sempre nessa tecla, porque essa tecla é que o Espírito Santo bate comigo através da palavra. Se nós não temos interesse em falar com o Senhor Jesus Cristo, nós não temos interesse de meditar nas Escrituras, todas as vezes que a gente está falando, eu te amo, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, não parece, né, encaixar com aquilo que as Escrituras ensinam, com aquilo que o Senhor Jesus quer de nós. Então, principalmente, quando nós estivermos tristes, quando nós estivermos chateados, o que está acontecendo? Será que não é excesso de trabalho? Será que não é excesso de preocupação? Será que não é excesso de mau humor? Né? Será que eu não estou me deixando levar demais pelas coisas da vida, do cotidiano, da carne? E me afastando da tua vontade de ti? E essa reclamação, esse sinal vermelho acendendo dentro de mim, é o sinal do Espírito Santo, para que eu pare um pouco, arrume um tempo e peça perdão ao Senhor, e renova-se na hora. É na hora. É na hora. Não é que você vai deixar imediatamente, né, assim, os problemas, não é passo de mágica. Mas você se recompõe. A alegria volta dentro de você. Você tendo a paz, né? A alegria imediatamente tem a paz, né? Você está em paz com Deus. E os problemas continuam, irmão, mas você está em paz com Deus. Né? Como sempre, eu já falei aqui, volto a repetir, né? A paz não é ausência, né, de problema, né? Então, de conflito, não é ausência de conflito. Muito pelo contrário, nós temos que ter paz mesmo mediante os problemas e os conflitos. Mas às vezes essa paz ela é roubada por causa dos aborrecimentos. Né? Você está bem, daqui a pouco vem um e te aborrece. Ou então vem um, fala alguma coisa e a seta entra. Né? Aí aquilo dali te traz uma raiva, te traz uma mágoa. Então a alegria que era para você já está indo embora, a gente vai. Mas você também não vai orar. Aí parece que quanto mais aborrecido você fica, menos orar você quer. É exatamente o contrário que tem que ser. Mas é o quê? Coisa da carne, precisa descer. É necessário descer. Todos nós temos problemas. E na sua grande maioria relacionado à família. Todos nós temos. Alguma coisa da família que não vai bem, isso acaba nos atingindo. Essa é a realidade. Então nós precisamos estar bem com o Senhor, né? Tem aqueles que não podem buscar a Deus, né, todos os dias por causa do trabalho. Mas, irmãos, separar um pouquinho de tempo para fazer essa manutenção, principalmente nessas situações, está no trabalho, aí se aborreceu. Aí se aborreceu, a carne já está gritando, etc e tal, nada daqui a pouco. E aí você ainda vem aquela seta assim, ó, se falar mais alguma coisa para mim, ele vai ouvir. Quem está fazendo isso? Né? Obrigado, Espírito Santo. Está lá em Tiago, agora onde é que está? Não lembro não, senhor, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Irmãos.
Lá em Tiago, vamos ver o capítulo, Tiago 3:6. Vamos ver como é que está escrito lá. Tem que prestar atenção, irmãos, e a gente tomar cuidado para que não caia nessa cilada. Né? Fazer manutenção, isso é manutenção, irmão, manutenção da fé. É necessário. Mas não, é dobrar o joelho mesmo, dobrar o joelho, botar a boca no chão, enfim. Capítulo 3, versículo 6, diz assim, ó. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha, né? Não vai falar isso. Então, de onde veio? É o inferno, já tá quase no ponto, né? Tá tostando a carne, tá quase no ponto. Agora vai falar. Aí você vai, não, peraí, quer saber se a tua palavra diz que eu tenho que orar por aqueles que me perseguem. Eu vou descer, Senhor. Só um minutinho, Senhor, eu vou descer. Aí você vai, se tranca no banheiro. Vai no banheiro. Senhor, se ajoelha e pede perdão. É na hora! São segredozinhos que a gente tem que colocar em prática. Senão fica acumulando ira, daqui a pouco termina o dia, né? Aí chega em casa e ainda vai descontar nos filhos. O marido na esposa, enfim. Essa é a realidade. Por quê? Porque não deu uma parada, não deu uma... Senhor, a tua palavra diz. E o Espírito Santo já falou, o Espírito Santo já tinha dito, olha, o Senhor Jesus disse, orai para aqueles que vos perseguem. Não, e abençoai, não amaldiçoeis. Está tudo ali, irmão. Aí tem que botar em prática, né, irmão? Tem que botar em prática. Não é ser só observador, mas praticante. Então, terminando, irmãos, eu não vou me estender muito não, senão vai ficar muito comprido. Então, eu falei aqui do gozo, eu vou terminar aqui no versículo 14. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, o mundo, ele odeia, né, os cristãos, ele odeia os crentes, irmãos, ele odeia. Porque os valores diferem. Então, aí a gente observa que os valores diferem. Então, quando a igreja está igual ao mundo, essa igreja não é de Cristo, não, irmão. Então, ela está vendida, ela está desviada, seja lá o que for. Então, é hora de acende o sinal vermelho. Toma cuidado, senão você também é contaminado. Então, o mundo entrou na igreja, toma cuidado. Porque aqui, é isso que faz diferença. Os valores diferem dos do mundo. Como os seguidores de Cristo não colaboram com o mundo, né? Diz aqui é normal. Deixa a garota conhecer. A palavra diz que é fornicação, né? Deixa de nada, irmãos. Tem que separar. Não, fulano vai ver só uma coisa, vou botar na justiça. A Bíblia diz o contrário, irmão, sofre o dano. Irmão, tu quer ser crente? Como? Da tua maneira, né? Aí é fácil. Então, escolho, é que nem peixe, né? Eu escolho ali, tiro as espinhas. Não, isso aqui é espinha. Essa palavra aqui eu não vivo, não. Isso é espinha, é só carne. É fácil. Então, converte-se, né? Assim, tipo, o cristão, ele vai contra a imoralidade do mundo. Ele não vai aceitar isso. O plano que segue o mundo é o de Satanás. Né? O mundo jaz no maligno, não vamos esquecer isso. É este inimigo declarado do Senhor Jesus e do povo comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nesse dia eu quero te agradecer. Eu vou colocar um vídeo aqui, irmãos. Hoje é pertinente isso, fazer a vida do Senhor Jesus Cristo segundo o Evangelho de Lucas. Eu vou estar colocando aqui que passa a vida do Senhor Jesus Cristo todinha, né? Até a crucificação dele. E no final tem um apelo para aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, para aceitar o Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar colocando o link, mas logo no início aqui do vídeo eu vou colocar o link. Obrigado, Espírito Santo.
Visita teu povo, fortalece teu povo, instrua teu povo, orienta, Senhor mesmo. Levanta teu povo, Senhor, para obrar, para buscar o Senhor, para santificar, para separar do mundo, para viver, fazer realmente as obras do Senhor, se separando da carne. Senhor, guarda teu povo, como orou o Senhor Jesus Cristo. Esteja guardando, livrando de toda ação do mal, esteja a tua bênção sobre essa casa, todos que moram debaixo desse mesmo teto. E abençoa, guardando, curando, Senhor meu Deus, e transformando. Que o Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado através dessa obra. Testifica essa mensagem aos corações. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.